Romanos capítulo 12. Versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nosso querido Pai Celestial, queremos experimentar qual seja a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Pai Celestial, abençoa os nossos irmãos através da internet. Dê tua graça, a tua bênção para cada um que está nos acompanhando neste momento. Ó grande Deus, e visita-nos aqui nesta noite. Nós convidamos o grande Espírito Santo para fazer-se presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar? Vamos falar um pouquinho sobre a vontade perfeita de Deus. Deus tem outra vontade. Por isso Ele é Deus. Ele tem a vontade permissiva. Às vezes as pessoas se enganam, quando estão sendo abençoados. Às vezes as bênçãos das pessoas estão dentro da vontade permissiva de Deus e não na perfeita vontade de Deus. O Salmo 143, Davi disse: ensina-me a fazer a tua perfeita vontade. Que nós não viemos a nos enganar a nós mesmos, dentro da vontade permissiva de Deus. Às vezes você pode estar fazendo alguma coisa dentro da vontade permissiva. Agora, a vontade permissiva de Deus é aquela que Deus disse para Balaão: vai. A vontade perfeita de Deus foi aquela que ele disse: não vai. E o mesmo Deus disse para ele: vai, quando ele perguntou para Deus pela segunda vez. Então a gente vê que quando Deus te diz não, não pergunta outra vez, que ele vai dizer sim. Aí você vai sair feliz dali porque ele disse sim. Mas não é a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é diferente. Mombrana, na mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Então, a mensagem já diz aqui, né? É uma pergunta: mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca da sua palavra? Nunca ele mudou. Porque aquilo é a vontade permissiva, é o desejo do coração da pessoa. É o que a pessoa está desejando. Então Deus dá. Mas é o que você está desejando. Não é o que Deus está desejando para você. É o que você está querendo. Deus conhece os nossos corações. O irmão Branda fala de dois moços que falou para ele, parece que é para ir num campo missionário, se era para ir fazer aquela viagem missionária, aquele trabalho. O irmão Brana disse não.
para aquele primeiro. O segundo, e veio o outro também, o pedido era o mesmo, era a mesma coisa. O irmão Branham disse sim. O irmão Peripô perguntou para o irmão Branham por que ele tinha dito não para um e sim para o outro. Ele disse: o outro já veio com o seu pensamento formado, ele já estava determinado, ele apenas veio buscar um apoio de mim, ele não veio buscar um conselho. O outro veio buscar um conselho, o parecer, mas um conselho mesmo. O outro não, veio buscar um apoio. O outro, se eu dissesse não ou sim, ele ia de todo jeito. Então o outro foi na vontade permissiva. O irmão Branham fala sobre isso, sobre a vontade permissiva de Deus, que as pessoas trabalham no Evangelho com dons dentro da vontade permissiva. Você pode ver que depois eles se estouram naquilo ali, depois se destroem, porque eles estão dentro da vontade permissiva de Deus, eles não estão dentro da vontade perfeita. É por isso que acontecem muitas coisas hoje na Terra, né? A Terra hoje virou uma terra religiosa. Cada pregador que você conversa, ele diz que o Espírito falou com ele. Você fala com um pastor batista, o Espírito fala com ele. Fala com um pentecostal, o Espírito Santo fala com ele. Todos os pastores, Deus está falando. Círculo de oração, Deus está falando. A irmã fulana está profetizando e Deus mandou fazer isso. É igual aquele pastor da Coreia, disse que Deus mandou que as mulheres cortassem o cabelo para que ele vendesse o cabelo e construísse a igreja. E ele tem a maior igreja do mundo na Coreia do Sul. Então é aquele negócio de Deus me falou, o Espírito me falou, mas Deus não falou. Porque Deus, ele tem uma boca para poder falar. Deus tem uma vontade. No 175 da mensagem Mudou Deus alguma vez seu parecer? Ele concede sua permissão, permite a sua vontade, uma vontade permissiva, sabendo que está em seu coração. Ele conhece isso. Você diz: bem, irmão Branham, eu faço tal e tal coisa, isso não me incomoda, Deus me abençoa cada dia. Eu canto no Espírito, eu danço no Espírito, Ele permitirá isto, siga em frente, isto é certo, mas o que você vai fazer? Eu uso short, eu faço isso não me incomoda. Eu sei que a minha fé está em Cristo, não no que uso, mas a Bíblia diz que há algo nisso, vê? O que você fará com isso? Você fará uma pedra de tropeço, como Balaão fez diante de cada uma das outras mulheres. O que você fará com as suas mocinhas? Você terá um punhado de riquezas, isso é exatamente correto. Um grupo de Jezabelinhas revogadas, vê? Mas Deus te fará prosperar. Uma igreja com as mulheres de cabelo cortados, de slack, calça comprida, os moços fazendo o que bem entende, e ainda Deus fazendo com que eles prosperem. Você já leu o Salmo 73?
salmista disse: os meus pés quase se resbalaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios, mas não sabendo eles que Deus os tem colocado em lugares escorregadios. Deus sabe o fim deles. Às vezes as pessoas sentem inveja, ciúme de ver alguém prosperar, crescer, mas pode estar sendo dentro da vontade permissiva. Como é que vai crescer com a trindade dentro da vontade perfeita? Como é que vai crescer com a dualidade dentro da vontade perfeita? Nunca! Vai prosperar, mas na vontade permissiva. Deus está concedendo, está permitindo isso, claro. Deus está abençoando, tá. A sua chuva vem sobre maus e bons. Ora, a pessoa diz: Ele me abençoa. Eu não duvido disso. Ele abençoou Balaão também? Vê? Certamente Ele abençoará. Você andará na sua vontade permissiva, não na sua vontade perfeita. Deus não muda seu parecer, porque Ele te abençoa. Ele abençoou Israel lá fora por 40 anos. O que eles fizeram? Casaram com mulheres, levantaram famílias, e Deus abençoou eles. É como uma pessoa hoje diz: não, mas Deus está me abençoando, eu estou dizimando, né? E as pessoas pensam que Deus é cego e Deus não está enxergando o erro que aquela pessoa está cometendo, sabendo que está cometendo um erro. O pecado da iniquidade é aquilo que a pessoa faz, sabe que é errado, mas está fazendo. Não, mas Deus está me abençoando. Deus não é tão ruim assim, não. Deus não é ruim. Deus é justiça. É o justo juiz. Certamente. Ele abençoou a Israel lá fora por 40 anos. O que eles fizeram? Casaram com mulheres, levantaram família, beijaram os filhos, pagaram os dízimos, viveram bem lá fora. Deus os abençoou no deserto, os alimentava sempre com maná. Todos eles pereceram, morreram espiritualmente. Viram a terra, os líderes pisaram na terra, comeram o fruto da terra e pereceram. Eles não trouxeram a mesma mensagem. Foram na terra e não trouxeram a mesma mensagem. Trouxeram uma mensagem de desânimo ao povo. A gente vê o povo hoje, eles estão trazendo uma mensagem de desânimo, dizendo que é falso. A mensagem de uma só pessoa é falsa, dizendo que novo nome é a palavra, não é brana. Está desanimando o povo. Olha, se vocês seguirem isso aí, vocês vão perecer. Na terra tem gigantes, os filhos de Enaque habitam ali. E aquilo era só uma sombra do que estava para vir hoje. E todos eles pereceram porque eles nunca guardaram a sua original, sua vontade original, sua palavra. Eles tomaram o seu caminho permissível. Eu estava lendo nessa manhã esta mensagem, nos faz lembrar o rei Ezequias. Eu sempre admirei aquela história, né? O profeta de Deus o profeta Isaías chegou para o rei Ezequias e disse que era para ele arrumar a casa dele, porque ele ia morrer naquele dia. Ele entrou em desespero, ele era o rei, e ele sabia que o profeta era a boca de Deus.
Coloque em ordem a tua casa, porque vais morrer. E ele se humilhou, orou, e Deus poupou sua vida. Não morreu. Deus lhe deu mais 15 anos. Eu pensava que aquilo era uma bênção que ele tinha recebido. 15 anos de vida. Fazer a festa de 15 anos da sua filha. Mas não. Olha o que diz o profeta sobre o rei Ezequias, 152. Veja, até mesmo o rei Ezequias, quando ele enviou aquele profeta lá em cima para ele, Deus fez e disse: coloque a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele podia dizer: seja feita a vontade de Deus, vou descansar com meus pais. Ezequias virou a sua face para a parede, chorou amargamente e disse: Senhor Deus, eu te peço para que me considere. Eu tenho andado diante de ti com um coração perfeito. Eu quero que tu me deixes viver mais 15 anos. Está bem, Deus falou com o profeta. Ele disse: volte e lhes diga que eu ouvi. E o que ele fez? Ele trouxe desgraça sobre toda a nação. Foi 15 anos de desgraça, 15 anos de apostasia, 15 anos de desvio, 15 anos de mau governo. Ele incitou a ira de Deus até que ele teve que matá-los. Veja bem. Ele incitou tanto a ira de Deus até que Deus teve que matar ele. Agora Deus teve que matar. Veja, as bênçãos que ele pediu, os 15 anos, levou Israel à idolatria, à feitiçaria, ao paganismo. Não soube segurar as rédeas do governo. Isso é certo. Vocês sabem disso. Se apostatou de Deus, aquilo teria sido muito melhor para a nação. Rei todo, se ele tivesse ido e tomado a primeira coisa de Deus para ele. Primeira vontade. Vai morrer, amém. Mas isso parecia difícil para o profeta. Quando o profeta teve que voltar e falar a palavra de Deus para eles depois do que ele lhe havia dito. Mas Deus disse: siga em frente. Vê você? Isso trouxe uma desgraça. A gente vê o quadro disso hoje. Mas aí chegou a hora do homem parar. Deus está dando basta. Mas ele quer seguir, quer prosseguir. Imagina a festa que ele fez de agradecimento, sacrifícios para Deus, quando ele foi curado. Você lendo a história, você vai ver que foi bonito. Mas o irmão Brana disse que ele trouxe desgraça. Aquela bênção se transformou em desgraça. Aquilo não estava dentro da perfeita vontade de Deus. Como diz aqui na mensagem, semente não herdará com a palha, 38. Agora veja você, daquilo que eu disse ontem à noite, qualquer movimento saindo daquele plano original de Deus desequilibra o negócio todo. Olha os movimentos que saem fora do plano original. Veja como chegou nas nações os movimentos. O movimento da Voz da Restauração trouxe a ressurreição isolada. O movimento de Porto Rico, o movimento do Dr. Niveu,
que trouxe a dualidade, semeou no coração do povo no mundo todo, saiu lá do irmão Brana, saiu dos Estados Unidos, saiu de Apocalipse 10, de 1 a 7. Agora veja bem os movimentos que têm saído também de Apocalipse 10, do 8 a 11. Tem movimento lá em Franca, tem em Santa Maria, tem em Bragança, lá no Pará. São movimentos que saíram de Apocalipse 10, 8 a 11. Fora do plano original, da mensagem de uma só pessoa. Já são movimento. Já saíram. Como os discípulos disseram, nós encontramos um homem que expulsa demônio, prega e cura enfermo no teu nome, não segue conosco. Então deixa. Que a gente pensa que já não saiu o movimento daqui já, de Apocalipse 10, 8 a 11 já saíram. Porque é hora que está sendo cortado o vestido da noiva. E a sobra é tão perfeita quanto que está dentro do padrão. Olha só. Não podemos nos mover daquela palavra original. Falamos sobre isso ontem à noite, ou antes de ontem à noite, melhor dizendo, sobre Balaão. Ele recebeu a resposta de Deus direta e clara: não vá. Mas ele tem a vontade permissiva. E aí eles estão pregando pela internet, dentro da vontade permissiva, porque eles estiveram dentro da vontade perfeita. Balaão ouviu a perfeita vontade. Balaão esteve dentro dela e ele saiu. Santa Maria esteve dentro dela. Pará esteve dentro dela, lá em Bragança, e ali em Belém também, e outros lugares no Brasil. O movimento que saiu lá de Franca esteve dentro da vontade perfeita. Mas saiu. E eles, conversa com eles. Deus está nos abençoando. Conversa com Balaão naqueles dias. Deus está nos abençoando. É bênção para todo lado. Conversa com o movimento de Santa Maria. Deus está nos abençoando. Conversa com Bragança. Deus está nos abençoando. E assim por diante. Conversa com o povo da primeira e segunda etapa. Deus está nos abençoando. Olha. Então longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. Já está apertando. É a verdade que ele abençoa, a verdade que ele honrou. Tem um outro parágrafo até, mas encaixou. Estou lendo, li até errado, mas encaixou. Longe esteja de mim servir um Deus que abençoaria uma mentira. E você pode operar nisso se desejar. E Deus honrará. Você ganha alma, você batiza, você faz festa. Mas mesmo assim, não é a perfeita vontade de Deus. E deveríamos nos empenhar para estarmos nisso, a sua perfeita vontade, não a sua vontade permissiva. O reino de Deus está na terra hoje. Nunca poderá ser formado justamente em vontade permissiva. Tem que regressar à sua perfeita vontade. Deus nunca vai trabalhar ali. Muda Deus seu parecer acerca da sua palavra? O profeta de Deus nos fala aqui. O poder de transformação é:
246. Ele, Caim, conhecia a perfeita vontade de Deus. Balaão também conhecia, mas ele queria a popularidade, queria o dinheiro. Ele conhecia a perfeita vontade de Deus, Caim a conhecia, por quê? Porém, ele recusou-se a fazê-la. Ele provou então ser a semente da serpente. Quando viu a perfeita vontade de Deus, ele a rejeitou. E onde é que está a perfeita vontade de Deus hoje? Apocalipse 10, 8 a 11. Já não está mais em Apocalipse 10, 1 a 7, a perfeita vontade. Ali está a permissiva. Ele tinha visto Deus indicar a mensagem de Abel. Ele sabia que essa era a vontade de Deus, está vendo? Ele viu Deus indicar a mensagem de Abel. E o que Deus lhe disse? E ele simplesmente disse: faz o mesmo, adora como teu irmão, e farás bem. Mas ele viu a perfeita vontade de Deus, porém não a quis. Veja, ele quis lhe acrescentar algo. E esses teólogos veem esta Bíblia, eles a lêem, porém não querem praticá-la. Está vendo? Isto mostra a semente da serpente. Eles a têm visto ser vindicada, e de modo tão simples diante do povo, mas parece ser tão difícil para as pessoas se humilharem perante a palavra de Deus. Até um casamento, se ele não está na perfeita vontade de Deus, ele vai terminar mal. Ele tem que estar dentro da perfeita vontade de Deus. Deus pode até permitir um homem casar, uma mulher casar, na sua vontade permissiva, mas não na sua vontade perfeita. Um casamento você tem que buscar a vontade perfeita de Deus nele. O problema é que as pessoas são muito apressadas. Já olha o rostinho e diz: não, é aquela, é aquele. Aí você tem que ter paciência, você tem que orar, você tem que meditar, você tem que falar com Deus: Senhor, é a tua perfeita vontade. Olha Jesus no Getsemane, mais ou menos umas 3 horas de oração ali ou mais, até que ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha, a tua vontade. É onde você se humilha, onde você se entrega a Deus. Vamos ver aqui. O tempo passa, a gente vai lendo a mensagem, vai indo, né? Então, vamos passar isso aqui. Mas muda a ver o seu parecer. 46. Mas ele tem uma vontade permissiva. Agora, aí é onde o problema se encontra. Nós tentamos operar na vontade permissiva de Deus, e Ele permitirá isso, mas também se nós tomamos sua vontade permissiva, ainda que não esteja certo, Ele fará sua vontade permissiva contribuir juntamente para glorificar sua vontade perfeita. Agora você já viu? Deus fará que a sua vontade permissiva contribua para que a sua vontade perfeita seja glorificada. Só que a vontade permissiva foi você foi o seu desejo, é o que está dentro de você. Então ele deixa que você faz, porque ele já conhece o seu coração, ele já sabe que o seu coração não é certo. Ele já sabe que você já se inclina mais para o lado do ateísmo. Você descrê, porque quando o homem descrê em Deus, ele é incrédulo. Ele já se inclina mais para o lado do ateísmo. Como diz o Salmo 14, que o ateu, o nécio, diz no seu coração que não existe Deus. Porque se você crê mesmo que Ele existe, você rende-se a Ele.
Você não precisa ver a Ele. Mas por revelação, Deus disse a Caim: adora como teu irmão. Que coisa linda, né? Como no princípio Deus simplesmente permitiu que o pecado viesse. Olha aí, essa não era a sua vontade perfeita. E Ele mostrou aqui no princípio que sua vontade perfeita era criar o homem do pó da terra. Mas veja você, Ele permitiu que o sexo fosse introduzido. Ele nunca teve a intenção dos filhos nascerem por sexo, mas foi permitido. Por isso que entrou a morte. Então, na vontade permissiva entra a morte, entra a decepção, entra a destruição. Mas foi permitido, o qual em breve passará. Ele nos chamará pela palavra. Esse corpo de carne, esse aqui não é do reino de Deus, de forma alguma. 89. Então Deus lhe dá sua perfeita, clara resposta: não vás com ele, deixa-os em paz, não amaldiçoe essas pessoas, elas são benditas. Agora, isso devia ser o suficiente. Devia ser o suficiente para Balaão. Esse é o meu povo, é gente abençoada, não vá com eles. Mas quando veio os príncipes com mais honras, quando veio os pregadores de longe, de fora, de grandes igrejas, esses são os príncipes que vêm a Balaão. Eles vieram de longe agora. Aí vem aquele que já conheceu o irmão branco também, príncipe de honra. E o prêmio era maior. Aqueles outros príncipes eram de menos honra, mas esses agora, de maior honra. Nós vemos eles têm nome, renome, como os gigantes da antiguidade. E ele disse aqui, 89, nós estamos lendo. Ele não pode mudar isso. Quando Deus fala alguma coisa, Ele não pode mudar isso. Note, sua vontade perfeita foi: não vás, não ataque esse povo, eles são meu povo. Essa era a sua vontade perfeita, mas Balaão não gostava dessas pessoas para começar. Dele ele já não gostava, ele era moabita. Ele já veio do nascimento errado. Ele já veio de uma coisa errada. Ele já nasceu dentro de um sistema errado. E era profeta. E era profeta igual a Moisés. Tinha dom igual a Moisés. Era de Deus igual a Moisés. Mas como profeta ele não via como Moisés. Moisés via coisas que ele não via. Deus falava com ambos. Vamos terminando aqui. 135. Domingo, não vamos esquecer. O pastor Osmar vai estar conosco domingo às 6:30 da tarde. Vamos ter a igreja limpa, em ordem, e vamos ter uma janta. Vamos todo mundo estar junto, ajudando, num companheirismo, vamos estar realmente, manter um bom companheirismo, porque são nossos irmãos que creem igual a nós. Não são moabitas, são o mesmo grupo da noiva. Balaão era moabita, Moisés não era moabita. Moisés era filho de Abraão, não era sobrinho. Então vamos procurar estar dentro da sua perfeita vontade. O irmão Brana ora e diz: querido Pai Celestial,
Uma destas noites nós vamos fechar a Bíblia pela última vez. O último canto será cantado, o último sermão pregado, a última fila de oração será chamada, o último pecador virá. E depois, ó querido Deus, nós não queremos tua vontade permissiva, Pai. Permite que caminhemos em tua vontade perfeita. Permite-nos somente não tomar uma palavra aqui e ali e fazê-la se amoldar a um dogma ou a um credo ou algo assim. Permite-nos tomar a palavra como ela é, crendo no Evangelho pleno, em tudo que Jesus nos ensinou a fazer. Nós não cremos que os atos dos apóstolos sejam apenas um andaime, nós cremos que são a palavra de Deus, são os atos do Espírito Santo dos apóstolos, e cremos que o mesmo Espírito Santo, Senhor, que veio sobre eles e da maneira como agiram, ele fará a mesma coisa em nós, quando ele vier sobre nós, se é o mesmo Espírito. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos aí do Capão da Porteira, a irmã Mariana, a irmã Jaqueline, o irmão Giovanni. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a irmã Jaqueline, que tenha um bom parto, né? Que essa menina venha sorrindo, alegre, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí em Santa Maria, o irmão Joel, a irmã Adriana, a Cheryl aí em Pelotas. Também os irmãos estão nos acompanhando em toda parte aqui no Brasil e também fora do Brasil. Vamos orar mais uma vez. E vocês não esquecem de lembrar da Jaqueline Leles, que esse senhor veio, ela tem 27 anos. Ela está em João Pessoa e ele veio pedindo oração aqui na porta da igreja, que ela estava tentando suicídio. Soberano Pai, Deus, Criador de todas as coisas, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas e falhas. Ajuda essa família da Jaqueline, a ela, Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa teus filhos aqui e também a audiência invisível, Pai, por todo o Brasil. Senhor, abençoa e guarda o pastor Osmar na sua viagem. Hoje o culto ali em Curitiba, amanhã em Blumenau, sexta-feira em Criciúma, sábado e domingo em Gravataí e à noite aqui em Sapucaí do Sul. Ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que pedimos. Amém.